Uma característica muito interessante do ser humano é de que ele seja resiliente. Mas o que é resiliência? Resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com conflitos, problemas, dificuldades, mudanças, adaptar-se a uma nova cultura ou às mudanças que acontecem na sua vida. Isto então é ser resiliente. É evidente que ao longo da nossa vida nós precisamos enfrentar muitas dificuldades. Ninguém de nós está isento delas. Quando elas acontecem, nós não podemos também ficar de braços cruzados. É preciso encarar de frente aquela situação para podermos ser vencedores logo mais adiante. Então, a atitude nossa de enfrentamento é uma atitude requerida, é uma atitude importante e todos devem passar por ela. Isso é ser resiliente. É a mesma coisa como uma borracha, por exemplo, que você estica aquela borracha e depois ela volta à sua forma original. Quando nós passamos por pressões no nosso dia a dia, com algumas provas que acontecem, com dificuldades que nós enfrentamos, depois nós olhamos para trás e nós afirmamos: fui vencedor, venci aquela situação, ela foi difícil, ela me magoou, ela me machucou, ela me trouxe transtorno na minha vida, mas agora ela já não existe, ela já passou. Isto é ser resiliente, é essa capacidade então que eu olho para as coisas que aconteceram, especialmente as coisas ruins que aconteceram na minha vida, me adaptei a uma nova situação, enfrentei a situação e me tornei vencedor. Isto é ser resiliente. Nós temos uma palavra bíblica que nos ajuda muito a entender essa situação. Em Isaías capítulo 41 diz assim: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Eu estou com você. Palavras de Deus ditas através do profeta Isaías. Deus está também dizendo a cada um de nós: não temas, eu ajudo. Eu ajudo. E Deus está ao comando da nossa vida também, nos ajudando nesse momento de dificuldade. O Salmo 121, por exemplo, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o próprio salmista, que usa essas palavras também para nos ajudar a perceber que as dificuldades que nós temos diante de nós, elas precisam ser enfrentadas. Nós não podemos dar as costas a elas, porque desta forma nós não vamos ser vencedores. O texto de Filipenses também diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo tem bem claro na sua vida que ele passou por muitas dificuldades, mas ele sempre dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo diz desta forma, Paulo está referindo-se a Deus. Também nós podemos afirmar da mesma forma: tudo posso naquele que me fortalece. O Deus é um Deus conosco, é um Deus que nos guarda e nos protege, é um Deus que nos guia, é um Deus que nos mostra sempre o caminho pelo qual nós devemos seguir. Sim, nós vamos ter dúvidas, vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades ao longo da nossa vida. Ninguém está isento dessa situação. Mas nós podemos contar com a ajuda de Deus, com a presença de Deus, que vai acompanhando cada passo que nós dermos. Isto é ser resiliente. O esposo precisa ser resiliente nas situações de família, quando ele tem que enfrentar situações adversas dentro da sua casa. A mesma coisa a esposa. Quando nós estamos num ambiente de trabalho, muitas vezes acontecem situações que nós não gostamos e que vêm muitas vezes a mexer com nossos sentimentos, com a nossa vida em geral. Mas assim mesmo nós não podemos dar a mão a torcer para não enfrentar aquela situação. Nós precisamos sim seguir em frente. Quantos de nós, ao olharmos para o nosso passado, nós vamos olhar a história da nossa vida, a construção da história da nossa vida, e vamos perceber que quantas e quantas vezes nós passamos por dificuldades, quantas situações difíceis pelas quais nós passamos e nós nos tornamos vencedores. Por isso, então, nós podemos afirmar com toda certeza, com toda tranquilidade, que nós somos pessoas resilientes. Ou seja, nós temos essa capacidade de enfrentar a situação, de enfrentar os problemas, de enfrentar as pressões, adaptar-nos às mudanças que acontecem ao longo da nossa vida e sermos vencedores. Mas, acima de tudo, nós temos um Deus conosco. Um Deus que nos protege, nos anima, nos guarda, nos orienta. É um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. Por isso, também nós podemos novamente afirmar com o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece.
Portanto, sejamos resilientes. Vamos enfrentar toda e qualquer situação de frente. Não vamos dar o braço a torcer. Não vamos ser apáticos diante das situações que acontecem. Elas dependem da gente. Dependem do nosso enfrentamento, da nossa força, da nossa coragem, da nossa ousadia. E acima de tudo, nós temos um Deus conosco, um Deus que nos acompanha, um Deus que nos protege e vai nos orientar seguramente naquilo que nós devemos seguir, nas decisões que nós tivemos que tomar. Se você gostou desse vídeo, também peço que dê um like aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. E desta forma, então, nós podemos transmitir esta palavra a muitas mais pessoas e que elas também venham a crescer no seu entendimento sobre a palavra, especialmente sobre esse tema de sermos resilientes. Fiquem todos na paz.